Olá, me chamo Ana Caroline e este trabalho foi feito por mim, João Marcelo, Isabelle Carlos e Yara Magali, e tem como título As Práticas Gerenciais em Micro e Pequenas Empresas, uma análise nas cidades da região geoadministrativa do Vale do Mamanguape, Paraíba. A inserção das micro e pequenas empresas na economia brasileira tem aumentado significativamente nos últimos anos. E segundo dados do Sebrae, no Brasil existem 6,4 milhões de empreendimentos, dos quais 99% são micro e pequenas empresas. E para essas micro e pequenas empresas elas se estruturarem no mercado diante de tantos fatores externos e internos, é necessária a utilização das informações úteis para a tomada de decisão. E a contabilidade gerencial, ela é a responsável em fornecer essas informações úteis. Além disso, algumas práticas gerenciais são utilizadas intuitivamente por seus gestores, não sendo percebidas como uma técnica científica. No entanto, elas auxiliam em muito na organização dessas empresas. E também se faz necessário nesse momento, né, que a gente vive atualmente, pandêmico, compreender o processo de gestão e reorganizar, tornando importantes ferramentas gerenciais. Com isso, a questão problema dessa pesquisa é quais as práticas gerenciais utilizadas nas micro e pequenas empresas das cidades da região geoadministrativa do Vale do Mamanguape para a tomada de decisão, delimitando a sua contribuição no processo gerencial do negócio. E tem como objetivo analisar as práticas gerenciais utilizadas nas micro e pequenas empresas das cidades da região geoadministrativa do Vale do Mamanguape para a tomada de decisão, contribuindo no processo gerencial do negócio. A metodologia. Quanto à metodologia, a tipologia do estudo foi caracterizada com uma abordagem qualitativa e quantitativa por apresentar a percepção e a concepção dos gestores diante da sua gestão nas empresas e também pelos dados terem sido tratados estatisticamente. Também foi aplicado o método descritivo e a pesquisa de campo. Para a coleta de dados, foi utilizado o questionário eletrônico e físico que foram aplicados com os gestores das micro e pequenas empresas, e vale ressaltar que foi aplicado aleatoriamente com as empresas. E essa pesquisa ela foi disseminada por e-mail e redes sociais como WhatsApp e Instagram. Também vale ressaltar que foi obtido 62 respostas, das quais a gente teve uma limitação devido à pandemia do Covid-19. Quanto ao tratamento dos dados, foi utilizado o aplicativo estatístico, o SPSS 28,0, onde foram feitas tabelas de frequências e tabulações cruzadas. Os resultados. A tabela 2, ela trata sobre o enquadramento da empresa versus há quanto tempo a empresa ela está atuante no mercado. E das 62 empresas respondentes, 33 estão enquadradas como microempreendedor individual, sendo 10 que estão ativas há menos de um ano no mercado, 8 de 1 ano até 3 anos, 7 de 3 anos até 5 anos. 14 dessas 62 empresas, elas estão enquadradas como microempresa, das quais 3 estão ativas no mercado de 1 ano até 3 anos, 3 também de 3 anos até 5 anos, e 4 empresas há mais de 10 anos. Esse resultado, ele reforça dados da pesquisa do Sebrae, que relata a participação significativa das MPEs no mercado. E outro fator importante é a permanência das empresas no mercado mesmo diante da pandemia do Covid-19, e a quantidade de empresas que estão ativas há menos de um ano, que totalizam na quantidade de 11. Logo, essas empresas elas surgiram no período de crise mundial e estão permanecendo no mercado, mesmo diante de tantas dificuldades. A tabela 3, ela trata sobre o segmento da empresa. Foi verificado que 34 empresas são do segmento de comércio, 26 de serviços e 2 da indústria. Verifica-se que a maioria das empresas predominantes, né, no Vale do Mamanguape, os segmentos são de serviços e comércio. No entanto, isso não quer dizer que não tenham mais empresas industriais e até também do setor agrícola. Esse resultado também foi devido à limitação de mais respondentes devido à pandemia. A tabela 4, ela trata sobre as práticas gerenciais
que são utilizadas nas empresas que o gestor respondente ele gerencia. E foi verificado que eles utilizam as práticas gerenciais mais simples, sendo elas controle de receitas e despesas, contas a pagar e contas a receber, e controle de caixa e fluxo de caixa. Os gestores respondentes também ainda afirmam que não utilizam muito as práticas gerenciais mais rebuscadas, como gestão e controle de custos com orçamento e DRE, balanceio de scorecard e avaliações de investimento. A tabela 5, ela trata sobre as formas ou sistemas de controle que são utilizados na empresa ou naquela que você gerencia. Foi verificado que a maioria utilizam como forma ou sistemas de controle, informalmente, planilhas de Excel e de forma manual, com papel ou livro caixa. Eles também assinalaram que não utilizam nenhum sistema ou método. A tabela 6, ela trata se sua empresa ou aquela que você gerencia utiliza a contabilidade como apoio à gestão. 67,7% dos respondentes afirmam que sim, que analisam os dados que recebem. No entanto, é relevante a quantidade dos respondentes que assinalaram que apenas recebem os impostos e que gostariam, porém, isso teria custo maior para eles. Nesse resultado, né, a gente percebe a importância, né, do profissional contábil também prestar um serviço de consultoria contábil. A tabela 7, ela está diretamente relacionada com a tabela 6 e trata sobre, caso o respondente ele tenha escolhido alguma das alternativas na questão anterior da tabela 6, iniciada por não, qual motivo adicional ele tinha para informar. Embora 59,7% dos respondentes não tenham escolhido nenhuma das respostas que seja iniciada por não na questão anterior, é relevante a quantidade dos respondentes que afirmam que não utilizam a contabilidade como um apoio da gestão por não conhecer as aplicações ou as suas utilizações e também pela informação contábil não representar a realidade da empresa. Com esse resultado, a gente também nota que a questão da carência da educação empresarial por parte dos gestores. A tabela 8, ela trata sobre em que ocasiões é necessário a tomada de decisão em relação aos negócios da empresa, a quem os gestores respondentes eles recorrem. E a maioria assinalaram que recorrem ao contador e a família também, pois envolve os recursos familiares. A tabela 9, ela trata em ocasiões que é necessária a tomada de decisão em relação aos negócios da empresa, quais são os recursos que são utilizados. E a maioria assinalaram que utilizam os conhecimentos próprios ou os familiares, né, que são experiências que eles têm. E com esse resultado a gente percebe, né, verifica-se que são muitos gestores respondentes que utilizam apenas a sua experiência e não utilizam os dados, né, os fatos contábeis e financeiros da sua entidade. A tabela 10 foi questionado ao respondente sobre o acompanhamento mensal, se é feito um acompanhamento mensal dos resultados financeiros da empresa, e a maioria, com 80,6% dos respondentes, afirmaram que sim. Da tabela 11 até a tabela 13, ela trata sobre o perfil do respondente. A tabela 11 ela é uma tabela de tabulação cruzada sobre o gênero versus o grau de escolaridade. Dos 62 respondentes, 22 são do gênero feminino, dos quais 8 possuem ensino superior completo, 5 ensino superior incompleto, 4 ensino médio completo, 39 do gênero masculino, onde 17 tem ensino superior completo, 10 ensino superior incompleto e 5 ensino médio completo. Também teve um respondente que não preferiu não se identificar quanto ao gênero, mas também ele possui ensino superior completo. Com essa tabela a gente verifica, né, que a maioria dos gestores respondentes, eles possuem o ensino superior completo ou ainda em andamento, né, com o ensino superior incompleto. A tabela 12, ela trata sobre o conhecimento sobre a contabilidade gerencial, gestão e outros necessários ao seu negócio ou ramo de atividade. E os gestores respondentes, eles afirmam que os conhecimentos que eles têm é o suficiente, no entanto, também é relevante a quantidade, né, dos que afirmam que têm conhecimento, mas que gostariam de melhorar,
ou que não tem e ainda precisa aprender muito. Também reafirma a questão da carência da educação empresarial. A tabela 13, ela trata sobre uma tabulação cruzada em relação à empresa, o cargo ou a função do respondente versus a cidade do entrevistado. A maioria dos respondentes são das cidades de Rio Tinto e Mamanguape, dos quais dos 62 respondentes, 23 são da cidade de Rio Tinto, onde desses 23, 16 possuem o cargo, né, ou a função de proprietário principal, e 19 são da cidade de Mamanguape, onde 10 também possuem como função ou cargo, né, proprietário principal da empresa. Considerações finais. O presente estudo ele teve como objetivo analisar as práticas gerenciais utilizadas nas micro e pequenas empresas da região geoadministrativa do Vale do Mamanguape para a tomada de decisão, delimitando a sua contribuição no processo gerencial do negócio. A aplicação do questionário foi limitada devido à pandemia do Covid-19, logo o acesso a mais respondentes de algumas cidades foi impossibilitado. No entanto, os resultados obtidos foram satisfatórios para a conclusão desta pesquisa. Conclui-se, então, que as práticas gerenciais possuem relevância no processo decisório das empresas da região geoadministrativa do Vale do Mamanguape, embora seja utilizada em sua maioria de forma informal, mas contribui para o controle financeiro. No entanto, para a tomada de decisão, os gestores, em sua maioria, não utilizam recursos apropriados que são fornecidos pela contabilidade gerencial. Obrigada a todos pela atenção.